Bom dia, a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuando o nosso estudo que eu falei no vídeo anterior, que iria dividir em duas partes, porque é um estudo grande, que de alguma forma estou mostrando contextos e pretextos e contexto, tanto pós-texto, que realmente Jesus vai voltar. Tem muitas pessoas com pensamentos distorcidos, com pensamentos fora da realidade bíblica. Para mim iniciar a continuação, eu vou começar uma introdução com um fato histórico, para nós continuarmos, analisarmos pela Bíblia, pela palavra do Senhor, que realmente Jesus vai voltar e ainda está voltando e vai voltar. Por quê, pastor? Porque tem uns aí por aí dizendo que esse evangelho não salva. Mas a Bíblia nos fala que nós temos que pegar o evangelho, que é o evangelho de poder, o evangelho que salva a alma. Foi isso que Paulo escreveu aos Romanos. Mas eu quero centralizar nesta manhã, aleluia, fatos históricos na igreja. Por exemplo, a vinda de Cristo não deve ser identificada com a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, conforme a interpretação de alguns. O julgamento de Deus contra Jerusalém não é um acontecimento referido na maioria das passagens que a segunda vinda de Cristo é mencionada. Tem um tal de Geraldo Moraes aí que afirma de uma maneira segura, mas equivocada, que todas as mensagens aí, quem prestar atenção, quem tem conhecimento bíblico, vai perceber as incoerências e heresias que ele ensina. Ele fala que Jesus já voltou no ano 70 depois de Cristo. Fala que já houve o arrebatamento, que o reino de Deus já está, que Jesus já está reinando aqui na terra. Mas não podemos aplicar a destruição de Jerusalém como um fator que prova que a volta de Jesus foi naquele ano. Aleluia. Por ocasião da destruição de Jerusalém, aqueles que dormiam em Jesus não foram ressuscitados. O que quer dizer isso? A destruição de Jerusalém, do templo de Jerusalém, não teve nenhuma pessoa ressuscitada em Cristo. E os crentes daquela época vivos não foram transformados. E nem foram arrebatados. Aleluia. Vocês que têm o hábito de se deixar levar, de se deixar seduzir pelas heresias de algumas pessoas que ensinam mensagem distorcida, tentando tirar o foco da verdade, tirar a fé e a esperança das pessoas sobre a volta do Senhor Jesus. Cuidado, para você não estar no barco furado. No ano 70 não houve nenhuma crente arrebatado vivo para encontrar-se com o Senhor nos ares. Nem seus corpos foram transformados. Anos após essa ocorrência,
encontramos João ainda aguardando a vinda do Senhor. Eles dizem que o livro de Apocalipse, que João foi escrito, que João morreu antes do ano 70, que o livro de Apocalipse foi escrito antes do ano 70. Só que tem documentos que provam que após o ano, entre 90 e 96, que foi escrito, aleluia, o livro de Apocalipse, na ilha de Patmos, onde João estava preso, por determinação de Nero, onde ficou ali de 6 a 8 anos preso, e foi nesse momento que Deus deu a revelação do Apocalipse para João. E depois que ele recebeu, que escreveu as cartas às 7 igrejas da Ásia, e falou sobre vários fatores que daí ia acontecer, aí vem o indivíduo dizer que ele escreveu antes dos anos 70 depois de Cristo. Como? Se João, para escrever a porra, teve que ir para a ilha de Patmos e lá ficar preso. E depois que Nero morreu, levantou outro imperador que deu anistia aos cristãos naquela época, e ele foi solto. E foi um dos discípulos que morreram na sua velhice. Não foi martírio. Ele não foi martirizado, não foi morto, não foi nem preso. Ele morreu de velhice na cidade de Éfeso. Interessante, queridos, que, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Deus de Israel, Santo, aleluia. Vamos continuar a nossa meditação nesse estudo, porque a volta de Jesus não é espiritual e não é como na convenção do pecador. Quando a pessoa recebe Jesus, recebe o perdão dos seus pecados, Jesus ele não voltou ainda. A pessoa que aceita Cristo, ele recebe o dom do Espírito, recebe o Espírito Santo para trabalhar no seu ser, para lhe fortalecer, interceder, para nos convencer mais ainda do juízo e da justiça. Uma das provas que eu posso dizer, como na expansão do cristianismo na terra. A expansão do cristianismo será gradativa e sem qualquer das manifestações fenomenais que acompanharão a volta pessoal de nosso Senhor, que será súbita e cataclismática. Como é que Jesus voltou nos anos 70? Se não houve uma volta, será que ele vai ser súbita, vai ser rápida e cataclismática. Depois da volta do Senhor começa o princípio das dores, começa a grande tribulação. Aleluia. A nova teologia que hoje estou se ensinando ensina que Jesus Cristo nunca voltará. E esta terra em forma visível, ele nunca vai voltar. O que é essa nova teologia, principalmente a escatologia consumada? Diz que Jesus nunca mais vai voltar a esta terra em forma visível e corporal. Dizem que a segunda vinda é invisível, espiritual e contínua, que Cristo está retornando tão rapidamente quando lhe é possível entrar neste mundo. Que ele veio em Pentecostes, lá no derramamento do Espírito Santo, ele veio ali. Mas, irmãos, a segunda vinda não pode ser baseada no dia de Pentecostes. Porque quando Jesus disse que eu rogarei ao Pai que envie outro Consolador, mas lá em Atos, Lucas 24, 49, diz: eis que enviou sobre a promessa de meu Pai, mas ficar em Jerusalém até que tu has ser revestido de poder, que se cumpriu
em Atos 2, mas em Atos 1, 8, Jesus ele repete e afirma que vós vão descer sobre o Espírito Santo, sobre os discípulos, daquilo que é uma promessa de Joel 8, 2:28, de Abacuque, de Zacarias, de Isaías também, que se enviado para revestir de poder a igreja que o Senhor estava estabelecendo. Essa promessa de Atos 1:8 foi logo depois da sua ressurreição, antes dele ser recebido ao céu, que aquele discípulo, a partir daquele momento, o Espírito Santo foi enviado, vai ser enviado para eles propagar o crescimento do Evangelho, o crescimento do cristianismo, para ser testemunha em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Uma missão ortogada e comissionada por Jesus através do Espírito Santo que foi enviado até a consumação do fim de todas as coisas, que não foi no ano 70 depois de Cristo. Aleluia. Ele veio, dizem que ele veio no Pentecoste, na presença do Espírito Santo, que ele, aleluia, veio por ocasião da destruição de Jerusalém. Eu não sei qual é o espírito que dá o descendimento desta maneira que essas pessoas estão fazendo no YouTube, em corromper casas inteiras, tirando a esperança das pessoas sobre a volta do Senhor, porque esta é a garantia, que assim como Cristo morreu, ressuscitou, foi recebido ao céu e prometeu que ia voltar para nos levar para onde ele esteve também, ele não veio no dia de Pentecoste e muito menos na destruição de Jerusalém do templo. No julgamento contra aquela cidade, os apóstolos compreenderam que Jesus voltaria de forma visível e ainda no discurso das suas próprias vidas, mas que isso estava equivocados, diz Dr. Clark, na página 399 de Teologia do Cristianismo, referindo-se às palavras que o nosso Senhor empregou ao falar que sua vinda em linguagem é tomada por empréstimo diretamente dos profetas, o que aplicarão a fatos que acontecerão sobre a terra, onde naturalmente não poderia ser literalmente cumprida. O argumento, portanto, é visto que linguagem foi tomada de empréstimo, como diz, né, o Dr. Clark. Em outra maneira de dizer que os profetas do Antigo Testamento estavam enganados e que Jesus perpetuou o equívoco ao usar declarações daquele voluntária ou ignorantamente. Nós podemos responder assim. Então nós não ensinamos que Jesus estava enganado, mas que ele pregou linguagem figurada a fim de revelar um fato espiritual, de tal modo de proceder, entretanto, inevitavelmente, teria produzido incompreensão da parte dos apóstolos. E se for essa interpretação correta, não há dúvida que Jesus provocou incompreensão, pois é muito evidente que os apóstolos creram e que ele ensinara que voltaria à terra, literal e pessoalmente. Olha, eu quero trazer aqui uma lembrança do profeta Zacarias. E também dos anjos, que quando Jesus estava sendo recebido no céu, lá no Monte das Oliveiras, dois varões olharam para os discípulos, varões galileus. Por que estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que hoje é levado para o céu, recebido, da mesma forma que vós estão vendo ele subir,
Da mesma forma, vão ver ele descer no Monte das Oliveiras. Como é que você prova isso, pastor? Que ele vai ser no Monte das Oliveiras? Em Zacarias 14, versículo 3 e 5, diz assim: então sairá o Senhor e pelejará contra as nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fedido, quer dizer, partido, vai abrir, vai ser partido no meio. Para o oriente e para o ocidente haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul, e fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. Assim fugirei como fugirei dos terremotos no dia de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Só isso aqui. E nós olhamos para hoje, 2020. Se você botar aí no Google, foto atual 2020 do Monte das Oliveiras em Jerusalém, você vai ver que ele está da mesma forma que quando Jesus subiu. Não foi partido, ele não desceu, porque só vai acontecer vai ser fedido, vai ser partido. Uma banda para o oriente ou para o ocidente vai ser partido no meio. Quando Jesus voltar e tocar o seu pé naquele monte. E eu lhe pergunto, Geraldo Moraes, acorda, povo de Deus, Messias, os aí que defendem que Jesus já voltou. No ano 70 depois de Cristo, o monte já partiu-se em dois? Se pergunte. Será que já cumpriu Zacarias 14, 3 e 5? Então deixe de mentiras. Deixe de falar balela. Deixe de falácia, de suposições. Pregue o genuíno evangelho que salva. Que você disse que o evangelho não salva, que salva é a graça. Graça é um favor imerecido. Eu posso colocar uma graça, é uma oportunização, é a oportunidade que Deus está dando a cada homem, sem acepção. Na graça não tem predestinação, porque Deus não faz acepção. Deus quer que todos venham receber a oportunidade de se chegar a Deus e ser recebido como filho de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Criam nessa possibilidade, se regozijavam na expectativa da volta do Senhor. Eu só posso comprovar, vamos aqui, vamos para a Bíblia. Atos 1, 9. Porque eu já vi muitos vídeos dessas pessoas aí, ele pega um texto que não sabe explicar e passa para outro. É aquele que ele acha que vai dar para ele distorcer, distorce. Atos 1, 9 ao 11. Depois que disse isto, vendo eles, foi elevado às alturas a uma nuvem e o recebeu, encobrindo aos seus olhos. E estando ele com os olhos fixos no céu, e está falando dos discípulos, logo antes da ascensão de Jesus para o céu. Os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, de repente, junto deles se puseram dois homens vestidos de branco. E lhe disseram: varões Galileu, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi elevado aos céus, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Eu acabei de falar. Quando ele voltar e tocar no Monte das Oliveiras, descer lá no mesmo local aqui, ó, o seu pé tocar no monte, vai se fender no meio. Se você botar no Google agora,
uma foto de Jerusalém, o Monte dos Oliveiras, você vê que está do mesmo jeito que Jesus subiu. Não houve nenhuma alteração. Não se cumpriu Zacarias. Aleluia. Santo. Conquanto reconhecem também a possibilidade da intervenção da morte, nunca afirmaram positivamente que a segunda vinda ocorreria durante a vida deles. Aleluia. Fora de qualquer possibilidade de dúvidas. O Senhor pretendia que seus discípulos compreendessem que, com algum grande propósito, de algum modo visível, em algum tempo, ainda futuro, ele havia de voltar. Vamos lá, positivamente considerados sobre a volta do Senhor. Ela é pessoal e corporal. Jesus voltará pessoalmente, ele mesmo disse, voltarei. Os apóstolos Paulo declarou, o mesmo Senhor descerá do céu. Jesus Cristo virá corporalmente. Os anjos anunciaram, esse Jesus que foi assunto no céu, assim virá no modo como ele viu subir. É promessa, é prova bíblica. Jesus não voltou no ano 70 depois ele ainda vai voltar, querendo você, Geraldo Moraes, querendo você, outros defensores da escatologia consumada, querendo você ou não, Jesus não precisa da tua permissão para voltar. Ele é Deus, ele é soberano, ele faz o que ele quer, ele vela pela sua palavra. A volta do Senhor vai ser em duas fases. Duas fases, duas etapas. A volta de Cristo é dupla, não se trata de duas, mas sim de dois estágios de uma só vinda. A primeira fase, nos ares, para buscar seu santo, nós chamamos de o arrebatamento da igreja. Vocês dizem que Paulo, Romanos até Hebreus, o evangelho não tem que ser pregado? Pois eu acho que vocês distorcem, ou vocês não ler esse versículo de Paulo aqui. Nas primeiras cartas Tessalônicas, no capítulo 4, versículo 16 e 17, diz assim, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz de arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que fiquemos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Muitos dizem que essa palavra arrebatamento não tem na Bíblia. Se você verificar em primeira carta às Tessalônicas, eu vou até aqui abrir, 4:16, está aqui. Existe a palavra arrebatamento na Bíblia. Você tem a maneira de dizer que Jesus já voltou, que não vai haver arrebatamento? Rapaz, eu soube dizer, é um direito de vocês. Vocês querem acreditar nisso? Amém. Mas você sabe muito bem que isso aí é errado. É heresia. É antibíblico. Não foi para isso que Jesus morreu na cruz. Jesus morreu na cruz por toda a humanidade. Ele refez uma nova aliança no sangue dele. Ele fez uma nova aliança na vida, no sacrifício de cruz, para que toda a humanidade viesse ter a oportunidade, a graça imerecida, a oportunidade sem merecer, mas Deus estava abrindo as portas da salvação. Porque no grande juízo vamos ser julgados pelas nossas obras, as nossas escolhas, querendo você ou não acreditar nisso. Em João 14:3 também fala: louvado seja o teu nome. Eu deixo Bíblia porque eu queria que vocês, desses canais, assistissem meus vídeos, até mesmo esses seguidores, e viessem me refutar. 14:3 E eu vos preparar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, eu estejais vós também.
Jesus não vem mais ficar aqui, ele vem buscar para nos levar para que aonde ele esteja, vós estejais também. Não é espiritual, é carnalmente, é corporalmente, perdão. Esse corpo aqui carnal vai ser transformado no corpo incorruptível para estar no mesmo patamar de estar próximo do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque aonde ele está, nós vamos estar também. Isso é promessa, é esperança que nós confiamos. A palavra encontro no original grego significa encontrar para voltar junto. Tal como crentes de Roma saíram até a praça de Ápio ao encontro do apóstolo Paulo e dali retornaram com ele para Roma. Os santos serão arrebatados para se encontrar em Cristo nos ares. E assim, após um intervalo em que determinados fatos verificarão nos lugares celestiais, retornarão com ele a esta terra. Para quê? Primeira fase, nos ares. Vamos sair daqui, vamos se arrebatar nos ares. Segunda fase, ele vai vir junto com os santos, com a igreja, a noiva junto com o seu noivo, em companhia. Ele vai vir a segunda fase, a primeira fase é nos ares, a segunda fase na terra. Em companhia dos santos, a revelação. Em 1º, 2º Tessalonicenses, vamos lá. Eu acho que esse pessoal só lê cartas que vão de acordo com a vontade deles, texto isolado. Todo texto sem contexto, irmãos, é pretexto para o erro. Segunda carta às Tessalônicas, aleluia. Capítulo 1, versículos 7 e 9. A vós que sois atribulados, alívio conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Em chama de fogo, ele tornará a vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Você diz, Geraldo, que o Evangelho não salva, que o Evangelho não é mais para ser obedecido, que o Evangelho não é mais para ser pregado, que foi cumprido tudo lá em 70 depois de Cristo. Mas eu provo aqui que hoje sim esse Evangelho é poder de Deus para a salvação das almas. O Evangelho... E ele, por castigo, padecerão eterna perdição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. E querendo você ou não acreditar nisso, ele vai vir aqui, vai julgar, vai fazer a separação do bode das ovelhas. Aleluia. Em Colossenses 3, vamos lá. Colossenses 3, versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com ele em glória, corpo revestido da incorruptibilidade. É difícil engolir isso, né, Geraldo? É difícil acreditar nisso, né, irmão Messias, que também defende isso. Irmão se defende essa escatologia consumada. Eu bato palmas para vocês e agradeço a Deus por vocês estar levantando essa heresia, tentando negar o Deus que o salvou, tentando negar o Evangelho que mostra que salva, tentando desfazer e distorcer o Evangelho da graça verdadeira. Aleluia! Porque vocês estão cumprindo o que o apóstolo Pedro, ele alertou na sua segunda epístola, no capítulo 2, versículo 1, na parte C do versículo, que surgirão falsos mestres, que introduzirão heresias destruidoras, que negarão até o Deus que os resgatou. É difícil, né? As pessoas reconhecer que nada vai abalar os que conhecem a verdade. Nada vai abalar que tem o Espírito Santo de verdade. Aleluia. Também veja nas segundas cartas Tessalônicas, capítulo 2, 7 e 8. Pois já o mistério da injustiça opera.
Somente há um que agora detém até que seja afastado. E então será revelado o iníquo, o que o Senhor desfará com o sopro da sua boca e destruirá pelo resplendor da sua vinda. Ei, vocês dizem que Jesus já voltou no ano 70 depois de Cristo, foi estabelecido o governo invisível de Jesus na terra. Mas eu lhe pergunto, acabou a violência? Acabou o pecado? A Bíblia diz que Jesus vai vir para acabar, exterminar, extirpar o pecado da humanidade e do mundo. Que vai estabelecer o governo de justiça. Jesus já veio, como vocês dizem, já estabeleceu essa justiça, já extirpou o pecado, já condenou o anticristo, já lançou no lago de fogo, tanto a morte como o inferno. Não fez isso ainda não. Então pena. Eu não sei qual é o espírito que está dentro de você, que está te induzindo ao erro. Mas eu garanto uma coisa, você que segue essas pessoas, estão sendo coniventes com ele, então Deus não vai ter você como inocente. Vai ser visível, Hebreus 9, 7, assim como o homem está ordenado a morrer só uma única vez, depois disto segue-se juízo. Assim também Cristo, tendo oferecido uma vez para sempre, para tirar o pecado de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Jesus vai voltar. Aguarde que o que Deus começou a fazer, a obra que Ele começou a realizar, Ele vai terminar na vinda do Senhor. Apocalipse 1:7. Vamos para a Bíblia. Apocalipse capítulo 1:7. Louvado seja o teu nome, Senhor. E vês, ele vem com as nuvens e todo olho verá. Não é invisível como vocês dizem. Não é uma forma espiritual como vocês dizem. Apocalipse diz, ele vem com as nuvens, vem descer, também vamos que o anjo falou, também vamos que nós vimos ele subir, então vamos ver ele descer. E todo olho verá, até mesmo os que não trespassaram, a todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Você vai lamentar quando ele voltar. Você vai saber se você estava certo ou estava errado. Jesus é a nossa esperança. O Espírito Santo é o penhor que brada de nosso ser. Aguardai-vos que eu estou preparando a noiva para se encontrar com o noivo. Para completar, aleluia. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, e que era, e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus vai vir, querendo você ou não acreditar, ele vai voltar para a glória do nome do nosso Deus ser glorificado. Eu sempre costumo dizer, Maranata, vem Senhor Jesus. Aleluia. Nas cartas às Tessalônicas, vamos voltar mais, vamos só viver aqui em Hebreus. Aleluia. Primeira epístola às Tessalônicas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Primeira carta às Tessalônicas, capítulo 1, 9 e 10. Após eles mesmos anunciar de que forma fomos recebidos entre vós, dizem-nos como nos converteste dos a Deus para servir a Deus vivos e verdadeiros, e aguardaste do céu. Aguardaste do céu. Ele não está aqui ainda não, tem que aguardar ele vir ainda. O seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, a Jesus, que nos livrará da ira vindoura. Você está pensando que você não vai passar pelo tribunal de Cristo?
Se engane não, meu filho. Você vai passar pelo tribunal de Cristo para poder ser analisado se você estava certo ou estava errado. Agora, se você estiver errado, e você levar uma legião de pessoas no seu erro, corrompendo casas inteiras com suas heresias, você vai amargar muito, tem uma amargação muito grande, assim, muito amargo, meu irmão. A eternidade lá no lago de fogo, sabendo dos teus erros. Aleluia. Romanos. Olha aí, ó. Romanos 13, versículo 11. E faz isto, conhecendo o tempo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Passado, futuro. Despertarmos do sono. Desperte da heresia, fuja dela, saia dela enquanto é tempo. Como um termo eminente em relação à segunda vinda de Cristo, queremos dizer, num ponto de vista profético, e não de ponto de vista histórico, que Cristo poderia ter voltado a qualquer momento durante a era cristã passada. Sim, poderia. É desse mesmo ponto de vista, ele pode vir também a qualquer... ele pode vir a qualquer instante futuro também. Jesus não precisa da tua permissão, da tua interpretação, do teu pensamento para ele voltar. Ele poderia ter voltado no período da era cristã. Sim, poderia. Ele é Deus. Mas ele não morreu somente para salvar Israel. Ele veio morrer para fazer a nova eterna aliança no sangue dele. E a Bíblia nos fala, irmãos, que ele é longânimo, é tardio, ele é paciente, para que todas as gerações tenham a oportunidade da graça, que é a oportunidade de se chegar a Deus, para receber a salvação através do Evangelho. Do ponto de vista, histórico, todavia que poderia ter voltado a qualquer momento do passado. Pelo motivo que faltou, olha aí, ó, diz lá. Do ponto de vista histórico, todavia, Cristo não poderia ter vindo a qualquer momento do passado. Pelo motivo de que os fatos ocorridos durante esse século fazem parte de um plano de Deus para esta era e, por consequente, não poderiam ter sido omitidos. Do ponto de vista profético, não existiam acontecimentos preditos para acontecer antes da volta de Cristo para buscar os seus santos, a não ser aquele ligado à sua prolongada ausência, como um surto de falsos mestres. A morte de Pedro, a expansão do cristianismo, inclusive a formação completa da igreja. Lá em Lucas 28, vamos para a Bíblia, Lucas 28, 21, 28. Quando ele começa assim: quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Tem muitas coisas em Mateus 24, que não é só em 24, é 24 até o 26, sobre o princípio das dores, que ali aponta para a nossa era hoje, não para aquela época, como vocês afirmam. De lá para cá, irmão, todos os sinais estão se cumprindo. E os últimos sinais que prescrevem a volta do Senhor, antes da vinda dele, do fim, é apostasia, isso que você está fazendo, heresia,
A preparação, porque eu considero vocês como igual João Batista, que estavam preparando o caminho do Senhor para a chegada do Messias Jesus Cristo, é mesmo com vocês, defensores da escatologia consumada, dessa doutrina que vocês ensinam que Jesus não já voltou no ano depois de Cristo, que Jesus não vai mais voltar, mas vocês estão preparando, aleluia, o caminho para o anticristo chegar da mesma forma que João Batista preparou para Jesus. E quando essas coisas começam a acontecer, de Jesus olhar para cima. Jesus não está aqui, Jesus não está mandando você olhar para baixo. Jesus não está mandando você olhar para a terra. Mas está mandando olhar para cima.